Quanto a nós, temos um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na profissão da fé. De fato, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, à nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então, seguros e confiantes do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. O amor de Deus em mim está também em você. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Obrigado pela oportunidade de estar com você nessa noite, entrar na sua casa e a gente estabelecer este momento, essa oportunidade de partilhar a nossa vida. Hoje a gente inicia o nosso programa recordando que o sacerdócio de Cristo nos dá a graça e a confiança de nós aproximarmos dele, oferecendo a ele tudo aquilo que temos de mais precário em nós. O sacerdócio de Cristo não é para a sua vaidade, não, é um serviço. Por isso que tantas vezes a gente fala que sempre que nós nos aproximamos do coração do cristianismo, a gente descobre que tudo aquilo que demanda a autoridade cristã não tem outro objetivo senão nos tornar servidores. É para a gente servir. E o primeiro a servir, o primeiro a dar o exemplo é Ele, o Cristo. O seu sacerdócio é justamente para nos resgatar, para nos salvar. Não é missão específica do sacerdote retirar aquilo que está do lado de fora e colocar dentro do lugar santo? Não é esta a grande missão? Eu, como padre, eu participo diretamente do sacerdócio de Cristo assim. Eu tenho a oportunidade de recolher as realidades que estão fora, que estão do outro lado, né? A gente pode até usar aquela expressão bonita de Jesus em muitos momentos, ainda que ele não falasse disso, mas a sua missão se resumia em trazer para dentro de Jerusalém aqueles que foram expulsos pelo processo religioso, pelo preconceito, pela injustiça. Era isso que Jesus fazia. Ele colocava para dentro dos muros de Jerusalém aqueles que estavam julgados fora. E ainda que não fosse dentro da cidade concreta, ainda que isso fosse apenas uma metáfora, é muito significativa. Essa Jerusalém eterna, que Jesus não admitia que ninguém pudesse ficar de fora. Por isso ele desafiou as autoridades religiosas do seu tempo, que insistia tanto em classificar as pessoas. E porque classificava, tinha o direito de julgar fora aqueles que eles consideravam os não merecedores da pertença. Por isso que Jesus recolhe. Passa a sua vida, a sua missão, é sempre passando nas periferias do mundo. Lá naquele lugar, em Israel, naquela época, com a configuração geográfica daquele momento, ele passava pelas periferias para buscar aqueles que estavam jogados fora. Tão interessante a gente identificar essa inclusão moral que Jesus fazia, essa inclusão afetiva, essa inclusão política, essa inclusão religiosa. Todos aqueles que estavam desfavorecidos pela vida de erros que tinham praticado,
não é? Volto a dizer, o sistema religioso do tempo de Jesus, naquele onde ele foi criado, era muito rígido. As pessoas, os sacerdotes, sumos sacerdotes, estavam justificados pela lei de Moisés de cometer até alguns absurdos. É por isso que nós não podemos ler a lei de Moisés sem ter a luz do Cristo sobre ela. Porque o que Jesus faz com a lei de Moisés? Ele despreza? Não. Ele reinterpreta. A partir de quê? Do novo e definitivo ponto de interpretação das Escrituras, que é a misericórdia de Deus. Jesus nos ensina que se a gente quiser compreender a lei, nós teremos que mergulhar no coração de Deus antes. É um pouco do que eu escrevi no meu livro último, O Discípulo da Madrugada. Se você tiver a oportunidade de ler este livro, vai fazer bem ao seu coração. Por quê? É uma tentativa de reinterpretar o passado, as Sagradas Escrituras, onde alguns textos podem até nos parecer absurdos, à luz da experiência de Jesus. O homem que faz essa experiência no livro é um mestre da lei, alguém profundamente entendido na lei mosaica, alguém que tinha uma influência religiosa no seu tempo, até que encontra Jesus e escuta Jesus fazendo o discurso das bem-aventuranças. Foi um encontro definitivo para aquele homem, porque ele sentiu-se incomodado quando Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Esse homem espera a multidão se desfazer e pede a Jesus o direito de estar com ele escondido, porque ele não podia ser visto ao lado de Jesus. Volto a dizer, esse personagem do livro era um homem importante dentro do contexto religioso daquela época. E Jesus desafiava essas estruturas religiosas. Afrontando como? De maneira amorosa, incluindo os que estavam julgados fora. Os que estavam renegados, desprezados pelo sistema religioso. Então esse rapaz começa a encontrar-se com Jesus sempre na madrugada, porque ele não queria ser visto. Por isso o livro se chama O Discípulo da Madrugada. E a partir destes encontros, ele começa a ressignificar dentro dele o significado da lei. Ele começa a reinterpretar as obrigações religiosas que estão prescritas aqui no Antigo Testamento. Os primeiros livros, né? O Pentateuco, né? Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão arquitetados dentro de um conjunto de regras, de instruções que são importantíssimas para os judeus. E Jesus era judeu. Aquele homem, o discípulo da madrugada, era um judeu, mas que em muitos momentos da sua vida percebeu que era cruel em nome de Deus. Ele agia com crueldade, sempre amparado pela lei, porque se a gente lê apenas a letra, se a gente não entra no coração da letra, a gente também tem o direito de ser cruel. A Sagrada Escritura justifica muitas crueldades. Basta você lê-la fora do conceito, fora do amor que Jesus nos ensina. Essa Sagrada Escritura aqui pode nos autorizar a matar os nossos irmãos, pode nos autorizar o preconceito, pode nos autorizar a desprezar o outro porque pecou. Mas eu lhe pergunto, isso tem coerência com aquilo que Jesus nos ensina? Aquele discípulo, ao encontrar-se nessas muitas madrugadas, foi desconstruindo dentro dele a arrogância que era tão própria do seu comportamento. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Essa frase abriu um caminho, uma nova estrutura na vida daquele homem, que aos poucos foi colhendo do coração de Jesus tudo aquilo que ele precisava para compreender a lei da maneira certa. Então esse discípulo da madrugada fez uma bonita experiência de perceber que a lei é um recado amoroso de Deus a nós, nos motivando a amar aqueles que encontrarmos pela vida. Que nós não temos o direito, porque o outro pecou, a gente o despreza, porque o outro pecou, a gente se sente melhor que ele. Não.
É o contrário. Quando a gente olha a fraqueza do nosso irmão, a gente de alguma maneira está vendo a nossa também. Não é que nós vamos ficar eternamente passando a mão na cabeça um do outro e nos permitindo o erro, não é não. A gente vai lutar sempre para não errar, mas sempre que errar, a postura de todo cristão é o recomeço. Não há outro caminho para nós. Jesus não nos ensinou a mágoa, Jesus não nos ensinou o ressentimento. Ele nos ensinou a justiça. Você ter o direito de pontuar, você ter o direito de se colocar, de esclarecer, de buscar essa verdade, de romper com tudo aquilo que possa ser nocivo à sua vida, mas Ele não nos deu o direito de nos sentirmos melhores que ninguém. A palavra de Jesus só nos autoriza a simplicidade, despojamento, amor ao próximo, verdade, justiça. E aquele discípulo, ao mergulhar no coração de Jesus, ele foi tendo a oportunidade de retirar aquele poder opressor que a lei representava para ele e que ele acabava jogando sobre as costas dos outros que o ouviam. Interessante isso, né? Porque nós que somos pregadores, quantas vezes nós também corremos o risco de impor sobre os outros os fardos que são nossos? É por isso que a gente precisa ser muito sincero diante de Deus. A minha experiência de Deus precisa libertar o meu coração de todas as minhas amarras para que eu tenha condições de pregar com muita liberdade o Evangelho do Senhor a você que está aí, precisando de ouvir essa palavra hoje. Eu não posso jogar sobre você os meus traumas, os meus medos, não. Nem tampouco tenho o direito de ensinar um Deus vingativo conforme eu havia aprendido um dia. Eu tenho que lhe ensinar o Deus que Jesus me revela. O Deus que Jesus revelou à igreja. E que revela ainda hoje, porque essa revelação, embora tenha terminado com a morte do último dos apóstolos, ela continua sendo atualizada. É o Espírito Santo que, ao soprar sobre nós, que somos igreja, vai fazendo com que essa revelação continue sendo nova para nós. Tudo já está revelado, mas nem tudo ainda compreendemos. Então a igreja é este tempo da compreensão, da luta. Por isso nós invocamos o Espírito sobre nós. Para que a gente não caminhe nos equívocos, para que a gente não incorra em erros. E eu não posso, como pregador, como padre, incorrer neste erro de lhe ensinar um Deus errado. E sempre que eu abro o Evangelho, sempre que eu abro as cartas apostólicas, aqui hoje, de maneira especial, esse texto de São Paulo escrito aos Hebreus, nos motivando a ter confiança para a gente se aproximar de Jesus, o sumo sacerdote, que é capaz de compreender todas as nossas fraquezas. Sabe, minha gente, às vezes eu fico pensando que nós não precisamos de muita coisa na vida. Às vezes nós só precisamos disso. De alguém que nos dê coragem, condições de expor a nossa fragilidade, de expor a nossa fraqueza. Tantas pessoas dão errado na vida porque eles faltaram oportunidade de expor as suas fraquezas. Tanta gente eu vejo perdida nas suas arrogâncias, nas suas prepotências, porque faltou essa oportunidade. Olha, seja simples aqui, exponha o seu coração, exponha os seus erros, sem medo de qualquer julgamento ou de qualquer outra palavra que possa te tornar ainda, te fazer sentir pior do que você já se sente. Mesmo porque toda correção, e é Jesus que também nos ensina, tem que ser feita de maneira amorosa. Não é no grito que a gente convence alguém a ser melhor. Não. É através de atitudes amorosas que aos poucos vão lapidando os nossos excessos. Por isso eu não tenho medo de errar, que a misericórdia é o ponto alto da revelação. Só nos faltava isso entender. E é isso que Jesus nos traz, quando Ele nos diz que o coração do Pai é amor. Que Deus é amor, que nós temos o direito de chamar Deus de maneira carinhosa, Abba, papai, paizinho. É a maneira mais íntima
que um filho pode chamar seu pai. É assim que Jesus nos ensina, que é com essa intimidade que nós temos o direito de adentrar esse santuário, que até então, no seu tempo, só o sumo sacerdote tinha o direito de entrar, uma vez por ano. Olha como Jesus democratiza o acesso a Deus. Olha como Jesus permite, estabelece pontes para que a gente ultrapasse essa distância que às vezes é tão grande entre nós e o Senhor. Aproximemo-nos então, seguros e confiantes do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Essa é a palavra para todos nós, que tantas vezes temos medo de nos aproximar de Deus, porque achamos que somos pecadores demais, que Deus não vai ter um pingo de paciência com a gente. É interessante, tantas vezes eu encontro pessoas que se autodesprezam, que se desprezam, que se enxergam muito piores do que são. Eu encontrei uma senhora ao longo da minha vida que me impactou muito pela sua bondade, pela beleza de sua alma. E sempre que a gente lhe fazia um elogio, ela mudava de assunto, ela não deixava o elogio ser concretizado. E depois de muitas tentativas de fazer esse elogio, ou de demonstrar a ela que a grandeza da alma que ela tinha impactava todos aqueles que estavam próximos, depois de muitas tentativas eu resolvi dizer a ela: por favor, deixa eu terminar o elogio. E ao lado dos filhos que estavam lá, todo mundo começou a rir, e uma das filhas disse: a minha mãe não sabe ser elogiada, padre. A minha mãe não sabe ser elogiada. Por quê? Por que isso acontece com a gente? Não é por acaso. A história sofrida que às vezes a gente teve, por termos sido em algum momento desprezados por alguém que era importante para nós. Uma história sofrida que a gente não soube corrigir dentro da gente. E de repente a gente fica aí, sem saber receber o amor dos que nos amam, ou sem saber receber um elogio que a gente mereça ouvir. A gente fica rude, a gente fica não se sentindo merecedor de absolutamente nada, sempre estabelecendo uma relação com a vida como se nós fôssemos um tapete, um capacho, por onde todo mundo passa. Não. Sempre que nós fazemos uma experiência de Deus fecunda, sempre que nós nos aproximamos do Senhor, isso é modificado dentro de nós. É como se Ele nos desse um beijo, sabe? Que nos fizesse sorrir e reconhecer a beleza de quem somos. A beleza que existe em mim, que existe em você. Porque não é possível que os erros da nossa vida tenham sido capazes de apagar toda a nossa beleza. Pode ofuscar. Pode até ter ofuscado, mas não apagou. Porque esse beijo de Deus em nós é indelével, não muda, não pode ser arrancado. O amor de Deus em mim é igual em você. Da mesma maneira como Deus amou Francisco de Assis, ama a mim e ama você. Da mesma maneira como Deus ama os santos, amou os santos, Ele ama a mim, ama a você. Ama você. Então é só a gente ter coragem de se aproximar desse trono da graça, para a gente conseguir essa misericórdia que corrige tudo dentro de nós. Porque isso também é verdade. Quando Deus entra na nossa vida, a gente nunca mais se olha da mesma forma. Porque Deus converte o nosso olhar. Deus converte a maneira como nós nos interpretamos. Permita isso hoje. Aproxime-se deste trono da graça, receba essa misericórdia. Sinta hoje esse beijo de Deus mais uma vez na sua alma, na sua vida, a lhe recordar do imenso valor que você tem para Ele. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.